certa em primeiro lugar, furos de reportagem, análise e muito mais. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite. O Alan está encaminhado com o Corinthians, tá? O Corinthians encaminhou a contratação do volante Alan do Flamengo, tá? Negócio muito avançado, né? Dentro do Corinthians já começam a confirmar aí para todos que o Corinthians realmente fechou com o Alan, volante do Flamengo. O que passaram e o que não passaram. Vamos lá. E eu não vou chutar nada, porque aqui eu não chuto, né? Eu trago informação, deixa o like aí. O Corinthians encaminhou a contratação do Alan por um empréstimo gratuito até o fim desta temporada. Lembra que eu falei para vocês? Eu trouxe com exclusividade que o Corinthians ainda sonhava, que ele, mesmo com o Vasco fazendo, né, uma proposta com transfer, né, para pagar pelo jogador, o Corinthians ainda esperava, né, sonhava que o negócio não desse certo com o Vasco para que o Corinthians pudesse avançar na contratação do Alan. Por quê? Porque o Flamengo, na verdade, né, acabou cedendo, né, a proposta do Corinthians de negociar o Alan por um empréstimo gratuito, tá, gente? Então, só para vocês entenderem bem, né, o Alan vem por um empréstimo gratuito, o Corinthians não vai pagar nada pelo Alan. Agora vamos lá. O salário do jogador é de R$900 mil, tá certo? E o Corinthians com duas coisas. O Corinthians está contratando o Alan, está encaminhando a contratação do Alan, tá? Prefiro esperar, né, para assinar tudo. Está encaminhando a contratação do Alan até o final do ano por empréstimo gratuito. E o Corinthians, né? E o Corinthians, ele ainda não passou, né? Eu tentei algumas informações em off, por exemplo. O Corinthians vai assumir 100% do salário. E o Alan do Flamengo tá chegando naqueles moldes que a gente já tinha trazido, de um valor que o Corinthians não vai pagar ao Flamengo, mas vai ter que arcar com os salários de forma integral. Isso basicamente dá um equilíbrio no seguinte sentido: o Flamengo até aceitava pagar uma parte ou reduzir, né, o salário do Alan, né, para que o Corinthians não pagasse na totalidade, já que ele não ganha pouco, né? A gente falou aqui cerca na casa de 1 milhão. Mas ao mesmo tempo o Corinthians teria que pagar pelo empréstimo. O Flamengo aceitou não pagar desde que ele pagasse todo o salário. Então a coisa ficou, né? Tudo bem, o Corinthians não paga para tê-lo, mas vai ter que arcar com o salário dele. E o Corinthians estava de olho no Alisson, estava de olho em outros jogadores para substituir o Maicon, por exemplo, né? A função do Maicon. Tudo bem que o André acabou virando titular, o próprio Matheus Pereira chegou e não necessariamente faz a função do Maicon, mas eu acho que ele ocupa também o mesmo espaço, mas faltava um jogador para o setor que fizesse essa função que hoje o André exerce. O André hoje é titular, uma função que eu acredito que o Alan possa jogar. O Alan vai barrar o André? Eu acho que não. Acho que a temporada é longa, tem jogos de 3 em 3 dias, vai ter uma reta final de Paulistão agora, vai ter o Brasileiro afunilando, daqui a pouco tem Copa do Brasil e Libertadores, então é importante você ter elenco. Não vamos reclamar agora, mas aí, e quem vai ser titular? E não importa porque precisa de elenco de 2 jogadores pelo menos para cada posição, para você poder disputar, competir em todas as frentes. E o Alan, cara, eu vi esse cara jogar muita bola, especialmente no Atlético Mineiro. E no Flamengo ele realmente acabou sumindo porque a concorrência é muito grande, né? E estava fora dos planos. Eu tenho convicção de que se ele jogar assim 60% do que ele sabe, não precisa ser tudo não, ele vira titular absoluto do Corinthians. E aí às vezes o cara precisa mudar de ares, precisa ter um técnico que confia nele, que faz o pedido pela sua contratação, que conversa com o cara, que explora aquilo que ele tem de melhor. E se tem algo que o Dorival faz, por mais críticas que a gente possa ter a ele, se tem algo que o Dorival faz é potencializar jogador. Eu vi ele fazer isso no São Paulo com o Alisson, por exemplo. E vi ele fazer isso no Corinthians com o Breno Bidon. O Dorival, ele tem uma virtude, cara, de entender o jogador e olhar, a sua característica é essa. Muitas vezes ele se atrapalha. Porque eu vi, no começo, ele inventar uma posição para o Ranieri, que não era a habitual, querer o Maicon de primeiro volante.
E eu pensava assim, Dorival, às vezes ele se equivoca, né? Até porque muitas vezes quando o cara chega no ambiente, ele testa o jogador. Mas ele achava que o Maicon, pela qualidade técnica de saída de bola, tinha que ser primeiro. E o Ranieri poderia jogar mais à frente. Depois ele percebeu e inverteu tudo, né? Mas ele acordou. E aí ele queria um cara pra fazer essa meia armação e encontrou no Breno Bidon esse cara. Testou, até o Bidon virar o jogador que hoje virou. E isso, inclusive, valora o preço do atleta para venda. Porque uma coisa é você vender um volante, outra coisa é um meia. O Bidon hoje tem outro valor de mercado, desde que ele surgiu, chegou e era um segundo volante, às vezes primeiro volante do Corinthians. Porque o Bidon tem essa capacidade, o Dorival descobriu isso e potencializou isso. Se o Dorival conseguir fazer isso com o Alan e com todos os jogadores que ele está percebendo ali no dia a dia, eu tenho certeza que o elenco acaba encorpando, melhorando. O Matheus Pereira é um exemplo também, acho que vai crescer muito ainda no time, pela qualidade técnica que tem. Então, os reflexos do derby, eles me parecem menores em termos negativos, exatamente pela consciência do torcedor, do contexto Corinthians, de que, cara, há um trabalho aqui. Há um clássico que foi perdido, mesmo jogando melhor, que faz parte dentro de uma primeira fase do Paulista, mas que lições podem ser aprendidas, ajustes também, só que há um contexto, há um trabalho, há uma consistência e há uma perspectiva. E eu acho que isso muda tudo, muda o jogo. Faz com que o Corinthians de Dorival comece 2026 com uma casca maior. Você olha para o time e você vê alguma coisa. A temporada é longa, tem muito pela frente e esse clássico agora é lamber as feridas. Porque talvez, eu diria provavelmente, eles voltem a se encontrar ainda nesse Paulistão. E aí, sei lá o que pode dar. Comenta aqui se vocês concordam ou não, inscreva-se no canal, tô esperando a tua inscrição, o teu like no vídeo também. Eu volto na próxima. Tchau!